nosso curso em Psicanálise Clínica e Institucional. Mais uma aula, estou aqui direto do Instituto Humaniza. Você já me conhece, você é aluno nosso. Mais uma aula que vai entrar no nosso portal. Lembrando, você está no curso de Psicanálise. Já estudou algumas matérias, semipresencial ou no nosso portal EAD. Não posso esquecer de falar para vocês, em todas as aulas vocês vão ouvir a mesma coisa. A nossa formação em psicanálise, nós temos batido bastante nisso, estamos empenhados nisso. A nossa formação se dá de 3 maneiras. São as formas que Freud deixou, pai da psicanálise. Então, a primeira é parte teórica, a segunda, as análises didáticas, e a terceira é o estágio supervisionado. Professor Michel, o que é a teórica? A teórica é isso que você está estudando hoje. Eu estou gravando uma nova aula, que daqui a pouco eu vou estar falando um tema para vocês, vocês já estão vendo aqui. São as matérias que você estuda cada mês, semipresencial, pelo portal do Instituto Humaniza. Essa é a parte teórica. As análises didáticas são as análises que você tem com os professores didatas. No caso, sou eu o coordenador e nós temos outros didatas que fazem parte do nosso time. Essas análises você marca direto conosco e nessas análises nós vamos tratar possíveis transtornos emocionais e alguns traumas do passado que você tem. Eu também já tive, fui tratado, fiz as minhas análises didáticas antes da minha formação e você precisa. Porque quando você se vê na situação de um consultório, de estar atendendo as pessoas, você vai precisar ter a sua emoção tratada. Porque, exemplo, você tem dificuldade com a figura paterna, você tem dificuldade com seu pai, pode ser que seu pai faleceu e você não conseguiu pedir perdão, e na hora que você for atender no seu consultório, chega uma pessoa que tem dificuldade com o pai também. Como que você vai ajudar essa pessoa? Se você não teve esse seu trauma tratado, você não teve esse transtorno, essa dificuldade que você teve na infância, você não foi tratado. Então, durante essas análises, nós estaremos tratando possíveis transtornos. Estaremos falando também sobre as matérias, conversando sobre o artigo ou a monografia que você tem que fazer. Então, é a segunda fase da nossa formação, que são as análises. A terceira fase é a fase do estágio supervisionado. Como que se dá o estágio? Nós temos tudo pronto aqui no Instituto Humaniza, nós temos o roteiro de estágio, eu, professor Michel Silva, como coordenador da psicanálise, nós temos o roteiro de estágio. Você pode estar fazendo estágio na sua igreja, no consultório de um amigo, em numa escola, numa instituição, nós te damos todo o respaldo, te damos toda a estrutura do estágio. Ou você pode estar também fazendo estágio no nosso projeto. Você já conhece? Se você não conhece, entre em contato, você vai receber um webinar aí. O que significa esse projeto Clube Mente Renovada? É um projeto que surgiu no coração de Deus para ajudar pessoas. E você pode estar atendendo pessoas de forma online, totalmente gratuita. E para você que é psicanalista em formação, sai como o seu estágio supervisionado, beleza? Então essa é a nossa forma, o tripé de formação da psicanálise. Então vem comigo, pega seu papel, pega seu caderno, pega sua caneta, senta aí de frente do seu celular, seu tablet ou do seu computador e vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é a aula desse mês. Tivemos essa aula aqui presencial e essa aula vai entrar agora no nosso portal, que se chama, nós estamos no Instituto Humaniza, nossa aula, o curso é Psicanálise Clínica e Institucional. Quando você é formado aqui, você sai com o título de podendo trabalhar numa clínica ou em alguma instituição, escola, igreja, hospitais, aquilo que Deus preparar para você. A nossa matéria hoje se chama Ética Psicanalítica. É uma matéria muito importante, como todas as outras. Mas eu particularmente gosto muito dessa matéria. Por quê? É uma matéria que vai nortear a vida do psicanalista. A forma de agir, a forma de se conduzir perante a sociedade, perante seus colegas, perante seus pacientes ou seus clientes. Você pode falar paciente ou cliente. E conforme você vai se posicionar durante a sua vida de psicanalista. Lembrando que também no portal você tem a apostila, que está aqui comigo,
Você tem a apostila e você tem atividade lá no portal. Que no final da aula, nesse vídeo, eu vou estar passando para você essa atividade. Legal? Vem comigo, a nossa matéria hoje. Lembrando, novamente, ética psicanalítica. O que é ética? Eu vou começar com uma pergunta. O que é ética? Te dá alguns segundos, você está pensando aí, está olhando, está vendo a etimologia, a formação da palavra da ética, né? Ética vem de ethos, comportamento, costume. Cada um tem uma ética. Eu já quero começar com outra pergunta e uma pitada de... Como posso falar? Uma pitada de suspense, uma pitada de... para fazer a sua mente viajar. Todas as profissões que eu conheço, inclusive a nossa de psicanalista, tem um código de ética. Sem querer gerar muita polêmica, nós falamos isso na nossa aula. Mas você já viu o código de ética de pastores? Eu, particularmente, nunca vi código de ética de pastores. Acho que deveria ter. Mas nós, psicanalistas, temos o nosso código de ética. E a nossa apostila, eu tentei elaborar de uma forma bem didática, bem simples, para ir a fundo no assunto de ética psicanalítica. Você vai receber na apostila aí a primeira parte, falando sobre ética. E eu peguei um código de ética de uma sociedade bem conhecida e trouxe cada artigo desse código de ética. Vamos lá? Acompanhe comigo aí na apostila. Então, há momentos em que os princípios éticos eles entram em conflito, né? Conflito de pensamentos, costumes, forma de falar, de agir. Então tem um momento na vida de cada ser humano que os princípios éticos de cada um, eles entram em conflitos, dificultando a escolha da ação. Às vezes você se vê numa situação antiética ou você se vê numa situação onde outra pessoa acha que está sendo ética o suficiente, mas você se pega na escolha de uma ação. Tem que escolher algo. Tem que ficar entre o ético e o antiético. Ao ordenar as obrigações éticas, o dever é para com o paciente diretamente ou indiretamente por meio de supervisão ou consultoria com o psicanalista. No caso de pacientes menores de idade, também há obrigações éticas para com os pais ou responsáveis. Posteriormente, as obrigações éticas são para com a profissão, para com os alunos e colegas, e para com a sociedade. A prática ética da psicanálise requer que o psicanalista seja familiarizado com o código de ética, realizar um autoexame periódico, procurar consultoria prontamente quando surgem questões éticas. É por isso que devemos fazer as análises didáticas, é por isso que precisamos ter sempre uma pessoa acima de nós que vai nos mentorar e vai estar ajudando em situações onde às vezes você tem que tomar uma decisão e você sabe que é uma coisa antiética. Então você precisa fazer sempre um autoexame, uma autoanálise. Depois dessa rápida introdução, vamos começar agora a analisar na parte da ética psicanalítica alguns fatores e algumas coisas que todo psicanalista precisa ter na formação da sua estrutura como psicanalista. A primeira coisa é competência profissional. Anota aí. Você vai acompanhar na apostila que você vai receber aí pelo portal. Competência profissional. O que é isso? O psicanalista está empenhado em fornecer serviço profissional competente. Você, psicanalista em formação, você precisa ter isso na sua cabeça. Num código de ética, numa ética psicanalítica. Eu preciso ser competente naquilo que eu faço. Eu preciso ter uma competência profissional. Eu preciso ter responsabilidade com as pessoas. Eu não posso deixar as minhas doenças, eu não posso deixar os meus problemas pessoais
afetarem os meus pacientes. Ou se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema pessoal ou de doença, seja ético. Porque tem pessoas que por causa do dinheiro, ela esquece toda a sua ética. Exemplo, possa ser que na segunda-feira você tenha uma agenda com 10 atendimentos. E você sabe que esses 10 atendimentos vai te gerar X valor. Mas você também sabe, um dia anterior, às vezes dias anteriores, que você não está bem. Não está bem de saúde, não está bem em casa, não está bem com a família, não está emocionalmente estruturado. Nós somos seres humanos, nós também passamos por problemas emocionais. Aí, por causa do dinheiro, você vai fazer as consultas e dá uma consulta, como diz aí no popular, meia boca. Uma consulta sem competência. Então você precisa ser muito ético nessa parte de competência. Você precisa ter responsabilidade profissional. Isso é de suma importância para todos os psicanalistas. Segunda coisa que devemos ter: respeito pelas pessoas. O psicanalista eu falei sempre, não a psicanalítica. O psicanalista, ele precisa tentar ser o mais ético possível. Eu e você temos que ter respeito pelas pessoas, independente da idade, independente da raça, independente da orientação sexual, independente da religião. Nós precisamos respeitar as pessoas. Isso envolve uma ética psicanalítica. Ah, porque ele é homossexual, eu não respeito. Ah, porque ele é candomblessista, eu não respeito. Ah, eu não atendo. Então você não serve para ser psicanalista. Você pode ter a opção de não querer atender. Ah, eu não quero trabalhar com homossexuais. Eu não quero trabalhar atendendo criança. Legal. Mas isso também vai ser analisado nas suas análises didáticas. Porque, por que você não gosta de atender? Por que você não gosta de certo público? Por que disso? Nós temos que evitar, lembrando sempre que a psicanálise não tem religião. A psicanálise não é cristã, não é católica. Quando falo de cristão, eu falo católico e protestante. Não é candomblessista, não é budista, não é nada disso. A psicanálise não tem religião. O psicanalista tem religião. Eu sou protestante, eu sou evangélico, mas isso não me impede de ter respeito por outras religiões, pessoas de outras religiões, tá? Então nós temos que procurar ter respeito, né? Olhar status socioeconômico. Ah, se ele tem dinheiro, eu respeito ele. Se ele não tem dinheiro, eu não respeito ele. Não, o psicanalista precisa tentar ser o mais ético possível. Outra coisa, mutualidade e consentimento informado. A relação do tratamento entre paciente e psicanalista é baseado na confiança e no acordo. O que é isso? A mutualidade e a conscientização e o consentimento informado. O que é isso? Isso é o chamado contrato psicanalítico, que pode ser redigido ou pode ser de forma verbal mesmo. Você precisa ter uma mutualidade e você precisa ter consentimento informado dele. Olha só, eu vou te atender a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 19 horas, o valor é R$120. Todas as vezes que você chegar aqui, eu já estarei te esperando. Todas as vezes que você não comparecer à consulta e não avisar com 24 horas de antecedência, você será cobrado. Falar todas as regras para ele, todos os benefícios que ele terá e informar tudo. Se caso for menor, você deve passar tudo isso para os pais, para que ele tenha responsabilidade e que tenha um consentimento mútuo. Você aceita? Aceito. Então eu também tenho as minhas responsabilidades. Eu preciso estar aqui no horário certo, eu preciso te tratar com respeito, eu preciso fazer tudo isso. Então isso é mutualidade, isso é consentimento informado. O psicanalista precisa informar o tratamento que eu vou usar com você. Algumas técnicas
Eu vou usar com você também algumas terapias alternativas, como florais de Bach para ajudar, são essências. Eu posso usar também, se você quiser, posso usar uma auriculoterapia. Tudo isso são cursos que nós teremos aqui na formação que vai ajudar no tratamento dos seus pacientes. Tanto florais de Bach, curso de florais de Bach, para você aprender a passar essências naturais para os seus pacientes, e também o tratamento de auriculoterapia, que são aqueles tratamentos através das orelhas, né? Aqueles esparadrapos que você vê na orelha das pessoas por aí, com taxinhas, com sementes de mostarda, nós teremos esse curso aqui também. São tratamentos alternativos que auxiliam no tratamento de um paciente em tratamento psicanalítico, tá? Então você precisa ter uma mutualidade, consentimento informado para os seus pacientes. Outra coisa que você precisa ter, confidencialidade. Isso é de suma importância, né? Eu já comentei em várias aulas que toda profissão tem um código de ética. A nossa também tem. E nós precisamos seguir. Um padre, todas as vezes que alguém confessa uma coisa para ele, dificilmente ele fala. Existem outros líderes religiosos que tudo que falam para ele nos seus gabinetes, nos seus centros, eles contam para todo mundo. Nós, psicanalistas, temos que tentar ser o mais ético possível. Tudo que nos é falado dentro de um consultório não pode ser falado para ninguém. Você já observou todas as vezes que você tem aula comigo presencial, todos os casos que eu te contar ou que eu te conto, eu sempre falo os nomes dos pacientes. Mas pode colocar na sua cabeça, todos os nomes que eu falo são nomes fictícios. Eu nunca te informo o nome real do meu paciente, porque isso é antiético. Nem na hora que eu vou falar com meus amigos, com colegas profissionais, eu não falo o nome. Na hora que você for tratar de algum caso, alguma coisa, você tem que ter ético. Você tem que ter, a pessoa precisa ter confiança, você precisa passar confidencialidade, que você é uma pessoa fiel, que você não sai por aí. Resumindo, o psicanalista não pode ser fofoqueiro. Ele tem que ser o mais ético possível. Outra coisa, sinceridade. O relacionamento do tratamento psicanalítico é fundado na sinceridade profunda com os pacientes, com os seus familiares, quando esse for menor, com os alunos e colegas, estando cientes das complexidades dos relacionamentos humanos. Mas nós precisamos ser o mais ético e o mais sincero possível. Quem usa de sinceridade consegue conquistar várias coisas na vida. Sexto, prevenção da exploração. Outro fator que tem que ser bem analisado por nós psicanalistas, se falando de ética psicanalítica. Nós não podemos explorar os nossos pacientes de qualquer forma. Você não pode cobrar a sua consulta de acordo com aquilo que o paciente tem. As pessoas hoje vivem muito pelo ter e não pelo ser. Se ele chega com um carro bom, eu cobro X. Se ele chega com um carro mais ou menos, eu cobro menos. Não, não pode. Então você precisa prever essa exploração do seu paciente. Você precisa evitar transações extra-consultório ou dentro do consultório, transações financeiras que não sejam relacionadas às consultas. Você não pode querer tirar proveito só porque o seu paciente ou alguém da família do seu paciente tem alguma loja, alguma empresa, alguma fábrica. Você não pode, você não deve. Não é que você não pode, na verdade você pode tudo. Você não deve fazer muitas coisas porque nós temos um código de ética, nós temos uma ética psicanalítica. Outra coisa muito importante quando se fala em prevenção da exploração, o psicanalista, ele não pode manter relação sexual com seus pacientes, ou com ex-pacientes, ou com parentes de paciente ou ex-paciente. Tem que tentar evitar isso, para que haja uma vida psicanalítica bem ética. Lembrando, o psicanalista precisa tentar ser bem ético. Outra coisa que nós temos que ter, se falando de ética psicanalítica, responsabilidade científica.
O psicanalista precisa entender que ao longo da sua formação e ao longo da sua vida psicanalítica, ele vai precisar sempre estar estudando os avanços da sua área, palestras, workshops, seminários, cursos novos que lançam, inteligência emocional. Você precisa ter uma responsabilidade científica. Você precisa estar sempre buscando soluções para usar com seus pacientes, para lidar com seres humanos. Então você precisa ter uma responsabilidade científica, porque cada ano, cada tempo, as verdades vão caindo e vão surgindo novas teorias. Então eu e você, como psicanalistas, precisamos ter responsabilidade científica. Outra coisa que nós precisamos, está aqui na apostila, proteção do público e da profissão. O psicanalista deve esforçar-se para proteger os pacientes de colegas e pessoas que procuram tratamento de psicanalistas considerado deficiente em competência, ou conhecido por estar envolvido em comportamento com potencial negativos. Então, eu e você, psicanalista, temos responsabilidade com o público e com a profissão. Se eu sei que existe profissionais que estão prestando um mau atendimento, que não estão sendo éticos com seus pacientes, eu preciso preservar as pessoas. Se possível, eu preciso chamá-lo para conversar. Se ele assim não ouvir e continuar mantendo as práticas antiéticas, você precisa se reportar ao conselho psicanalítico dele. Por quê? Quando eu faço isso, eu protejo as pessoas e eu protejo a minha profissão. Eu não posso deixar que uma conduta mal, ou um psicanalista que possui uma mal conduta, venha prejudicar toda uma classe. Possivelmente uma pessoa que não tenha passado por uma boa formação de ética psicanalítica. E usa, quando se fala de ética, se fala de caráter. Tem pessoas que não têm caráter em todas as profissões. Então nós precisamos reportar a ele, se ele não mudar suas atitudes, precisamos reportar à sociedade que ele está lá inscrito, ou ele participa. Outra coisa que nós temos que ter, responsabilidade social. Um psicanalista deve cumprir a lei e as políticas sociais que servem aos interesses dos pacientes e do público. O que é isso? Nós temos princípios e nós não podemos fazer nada que vai de contra os nossos princípios sociais. E também temos que tirar um tempo para cuidar de pessoas de forma social. Procura um projeto beneficente, procura uma igreja, procura algo, mas que ajude as pessoas. Nós precisamos ter responsabilidade social. Então, exige ações contrárias aos princípios éticos e ao conhecimento científico. O psicanalista deve recusar e incentivar os psicanalistas a contribuir com uma parte do seu tempo. Tudo que vai contrário à sua ética, ao código de ética, à ética psicanalítica, você precisa sair, mas você precisa reservar um tempo para quê? Para cuidar da parte social, do público. Você precisa se doar também como psicanalista. Mas não faça nada que venha abonar a sua ética psicanalítica. Outra coisa que nós precisamos ter, aqui você vai ver na apostila, que é a 10ª, integridade pessoal. O psicanalista ele precisa e deve ser atencioso, amável, justo em todos os relacionamentos profissionais. Deve defender a dignidade e a honra da profissão e aceitar as suas disciplinas autoimpostas. E deve conceder aos membros das profissões aliadas respeito. Ou seja, nós temos que procurar ser uma pessoa íntegra, ter integridade pessoal. Como que eu faço isso? Sendo amável, educado, nos relacionamentos profissionais com seu paciente, com colegas, com profissionais de outra área. Nós precisamos respeitar psiquiatras, psicólogos, independente de disputa, independente disso. Tem alguns psicólogos que não querem respeitar a nossa profissão, tem psicanalista que não quer, mas nós não podemos fazer da mesma coisa. Se mostrarmos para eles que nós somos éticos, que nós temos uma integridade pessoal e guardamos todas as profissões, eles vão nos respeitar. Então você precisa ter uma integridade
pessoal com as pessoas. Você precisa cuidar. Se você caiu em alguma disciplina, você precisa aceitar essa disciplina. Você precisa ouvir outros psicanalistas para que você tenha uma vida, uma profissão, uma vida como psicanalista bem pautada. Então esses foram alguns fatores, foram competências que existem em alguns códigos de éticas e coisas que nós devemos seguir: proteção, prevenção, exploração, confiabilidade, integridade pessoal. Agora, na segunda parte da nossa apostila, nós temos o nosso código de ética, que eu peguei de uma sociedade. Aqui você vai ver tudo que eu falei: competência, respeito por pessoas, mutualidade, tudo falando dentro do código de ética. Confidencialidade, você vai ter tudo aqui que vai te nortear. Sinceridade, exploração, vai te nortear dentro de um código de ética. Eu vou ler apenas esse começo. O pontinho, que é de uma sociedade de psicanálise, ao instituir seu código de ética e disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência moral do psicanalista e que representam imperativos de sua conduta. Inspirado nisso, é que o pontinho, no uso das suas atribuições, aprova e edita esse código, exortando seus associados e aspirantes à sua fiel observância. O pontinho está ciente da natureza complicada do relacionamento paciente-psicanalista e das expectativas conflitantes dos terapeutas e dos pacientes na sociedade contemporânea. Além disso, o Conselho pontinho reconhece que esta complexidade aumenta quando o paciente é um menor. São uma parte natural do quadro terapêutico, isso é natural. Os seguintes padrões éticos são um guia mais específico e prático para colocar em prática os princípios orientadores desse código. Os padrões representam práticas que os psicanalistas, ao longo do tempo, consideram propícias para guiar, de modo geral, a sua conduta profissional normalmente apropriada. Então aqui você vai ver como se dá o código de ética dos profissionais. E essa foi a nossa aula de ética psicanalítica. Espero que nós possamos ter colocado uma vírgula, para que você seja e procure ser o mais ético possível na sua profissão, respeitando todas as pessoas, respeitando seus pacientes. Agora vamos à nossa atividade. Vai ficar gravado aí no vídeo. Pegue um papel, uma caneta, coloca aquele cabeçalho de costume, Instituto Humaniza, a data, a matéria, o curso, psicanálise clínica, a matéria, ética psicanalítica, o nome do professor e a primeira questão. Lembrando sempre, essa apostila aqui, esse artigo, quem pesquisou fui eu. Eu conheço, eu não quero o que está escrito aqui. Eu quero com suas palavras, porque eu preciso te avaliar conforme as suas palavras. Então, primeira questão. Descreva com suas palavras o que é ética psicanalítica. Anotou? Segunda questão. Como a matéria ética psicanalista vai ajudar na sua formação como psicanalista? Como que a matéria ética psicanalítica irá ajudá-lo na sua formação como psicanalista? Vou voltar. Como a matéria ética psicanalítica irá ajudar na sua formação como psicanalista. Terceiro, avalie o código de ética da nossa apostila e descreva qual foi a parte que mais te chamou atenção. O que mais te chamou atenção nesse código de ética, como profissional? Aquilo que você vai levar para a sua profissão. Essa é a nossa atividade, tá bom? Envia para o nosso portal, envia a sua atividade, uma boa aula, que Deus abençoe sua vida e te espero numa outra oportunidade, numa outra matéria, tá bom? Deus abençoe sua vida.